Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Eu estava conversando com alguém antes do culto, falando a última vez, acho que foi com a Marilda, e que nós estivemos aqui foi no domingo antes da semana de Natal de 2019. A gente sempre tem um compromisso de vir visitar a Vila São José pelo menos uma vez por ano, porque é revigorante para a gente ver os amigos, revigorante para a gente ter essa troca, né? Eu gosto quando Paulo escreve para os romanos, não é o texto da minha mensagem hoje, mas ele diz que quer visitar Roma para que ele possa encorajar aqueles irmãos com o Evangelho, mas também ser encorajado pelo Evangelho, pelos frutos do Evangelho na vida deles, não é? Então essa troca bendita que acontece quando nós estamos nessa comunhão que Neil estava falando agora, e então para a gente é um privilégio estar aqui também e rever algumas pessoas que a gente não via há tantos anos, né? Prazer ver vocês, Marcela, Diego, e tantos irmãos aqui que estão aqui. E é claro, nós vamos sempre orando por essa igreja, acompanhando os eventos que vão acontecendo, as situações, irmãos que doentes, irmãos que partiram para a glória, que também doeu em nossos corações, enfim, e isso nos faz realmente sentir que fazemos parte de um corpo, de uma família, mesmo que não somos ligados à igreja local, mas fazemos parte daquela família de Deus, onde seremos essa única igreja na volta de Jesus Cristo, e somos parte dessa grande história. Nós temos aqui, eu estou com o Cadu, a Esther, a Sofia, a Paulinha aqui na frente, aqui todos, eles vão crescendo, né, e aí a gente só acha que está envelhecendo duas coisas, uma quando a gente olha para os filhos e outra quando o pessoal lembra a gente, né? Então são duas maneiras que você lembra que você está envelhecendo, mas é muito bom a gente saber que a gente está acompanhando as diferentes fases das nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos, e enfim, e tudo isso é também parte das bênçãos do Evangelho. Nós temos tido bastante desafios durante esse ano, como todos nós, no processo de discipular pessoas, de ensinar, de começar um processo de plantação de uma igreja, e durante esse período de pandemia, né, tudo pelo Zoom, mas tem sido, a graça de Deus tem sido maravilhosa. Temos um grupo ali de gente fiel estudando a Bíblia, nenhum deles ainda foram batizados, temos pelo menos ali pelo menos umas 8 pessoas que estamos ensinando e se preparando para que eles sejam batizados e orando a Deus para que nos dê os meios e os caminhos para que isso vai se formando, esse grupo, numa congregação e logo numa igreja. E também temos orado e trabalhado por esse desejo de ver a cidade como um campo missionário, uma cidade com tantos desafios como a cidade de São Paulo, né? Nós temos tantas lutas e tantos desafios, e é um campo a ser alcançado, é um campo a ser proclamado, a servir pessoas e discipular pessoas dentro das empresas, dentro dos lugares de mais necessidades sociais também, e olhar isso e pensar como desenvolvemos estratégias para mostrarmos a graça de Deus e podermos assim, através disso, falar da bondade e do amor de Jesus Cristo. Temos feito isso também através de um negócio, um curso de inglês, alguns já participaram, outros conhecem, e nós temos usado isso também como uma ferramenta para abençoar pessoas, para servir pessoas e criar relacionamentos, e assim falar de Jesus, falar do seu amor e falar da grande história do Evangelho. E nisso nós vamos trabalhando e vamos orando a Deus, pedindo a sua graça, pedindo as suas provisões, pedindo os seus recursos espirituais, os seus recursos emocionais, os seus recursos de provisão financeira, para que a gente possa ir espalhando o Evangelho e vendo assim os frutos da palavra de Deus, transformando as vidas, trazendo as pessoas para a realidade de Cristo. E por isso que nós gostamos muito, eu gosto muito de Romanos 1,6, diz 1,16, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vamos repensando, repassando e meditando no Evangelho. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje exatamente o que nós sabemos fazer, falar sobre o Evangelho, essa boa notícia que nos
somos desafiados a viver, né? E o Evangelho é o tema das Escrituras. A Bíblia é um livro de uma notícia, ela não é um livro de conselhos. Há uma diferença entre bons conselhos e boa notícia. Bons conselhos são bons, mas é difícil, não é? Porque todas as vezes as normas vão mudando, os recados vão mudando e você não sabe o que fazer, e você faz uma coisa, e em alguns lugares nós temos que usar as máscaras, mas alguns estão dizendo, não, você tem que usar 2 máscaras e talvez até 3 máscaras, e você tem que manter o distanciamento social, e às vezes é difícil isso, né? Para a gente brasileiro, então é muito difícil. E não pode abraçar, não pode tocar, e tudo isso são coisas que a gente vai tentando cumprir as normas, e de repente você fala, puxa, esqueci, abracei, né? Esqueci, peguei na mão, e falei perto demais, e agora? E o bom conselho é isso. Bom conselho são coisas que você precisa fazer para tentar ter um resultado, mas que ainda assim não há garantia de você conseguir chegar lá. Porque algumas pessoas vão dizer, olha, eu fiz tudo o que precisava, que podia ser feito, mantive isolamento, mantive distanciamento, sempre usei máscara, tomei a vacina, mas peguei Covid. Algumas dessas pessoas, inclusive, morreram depois de ter feito todos os procedimentos. E o que a gente faz? Deixa de obedecer os bons conselhos? Não. Nós continuamos tentando, fazendo a nossa parte, ouvindo, ponderando, mas ao mesmo tempo nós diferenciamos bom conselho de boa notícia. Porque a boa notícia não é a respeito de coisas que você precisa fazer na possibilidade de conseguir um resultado, mas a boa notícia é a respeito daquilo que já foi feito ao nosso favor e que já conseguiu todo o resultado que nós precisamos. Por isso que o Evangelho não é um bom conselho, é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nos deu vida, nos perdoou, já conquistou o nosso destino, já conquistou o resultado final de nossa história. Por isso nós já olhamos para a história sabendo que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? E eu quero convidar vocês para meditar hoje no Salmo. O Salmo, ele é um livro que nos enche desses retratos do Evangelho, que nos ajuda a lembrar do Evangelho nas mais diversas situações. O Salmo é o povo de Deus, são as orações e os cânticos do povo de Deus, falando com Deus a respeito daquelas coisas que movem os nossos corações, que mexem com a nossa alma. E eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126 é o texto que eu vou usar como referência hoje, e o tema que eu escolhi para a nossa reflexão de hoje à noite, para a mensagem dessa noite, é um salmo para tempos de aflição. Salmo de número 126, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus, na versão que eu estou usando, vai nos dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, eu quero te pedir que a tua graça seja suficiente para nós essa noite, e que ela seja abundante, ó Pai. Fala em nossos corações pela tua palavra, nos dirige, ó Pai, nos dá a direção, ó Pai, do que precisamos falar, e que falemos, ó Pai, a mente, mas também ao coração de cada um dos que estão aqui e também dos que estão acompanhando de casa, e que a tua palavra sirva como bálsamo, como remédio às nossas almas desta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela acontece nos entre eventos, entre encontros, entre momentos. Do dia do seu nascimento ao primeiro passo, a primeira palavra, entre um aniversário e outro, entre a primeira aula e a prova, entre a prova e as férias, entre um salário e o outro, entre a plantação e a colheita, entre uma estação e outra, entre um culto e o próximo culto, entre a vida e a morte, entre o tempo de frio e o tempo de calor, entre a chuva e a seca. Todos esses momentos são fragmentos da nossa história, da nossa vida. Nossa vida, ela não se resume só ao que acontece hoje,
mas ela também diz respeito ao que aconteceu no passado e para onde estamos caminhando para o nosso futuro. Talvez uma das nossas grandes dificuldades é ver a vida nessas três perspectivas. E talvez isso seja uma das grandes perdas do mundo contemporâneo, olhando a vida como algo passado, presente e futuro, e não apenas como o que está acontecendo agora. Por exemplo, nós olhamos e vemos um grande jogador de futebol e dizemos, ele é o maior da história. Por quê? Eu só vi ele jogar, eu não vi os outros jogarem. Então nós descartamos toda a história, porque o maior da história, eu posso dizer, esse é o maior que eu vi jogar, mas nós dizemos, esse é o maior da história, porque foi ele que eu vi jogar. Porque nós resumimos a história ao nosso momento presente. Nesse tempo das redes sociais, onde os stories são a grande maneira de se comunicar, e a atenção é cada vez mais curta, onde temos que contar histórias em segundos, e a cada dia precisamos ter algo novo para abastecer as informações, senão somos já esquecidos. Temos dificuldades de olhar os fragmentos da nossa história e olhar para a história. As crianças e adolescentes de hoje estão se preparando para profissões que ainda nem existem. Usamos tecnologias hoje que 20 anos atrás eram apenas coisas de ficção científica. E por isso damos atenção apenas a informações que estão nos top trends, né, do Twitter e das redes sociais, porque essas são as que importam. A piada que foi contada no mês passado, se você repetir ela hoje, ela já é cringe e é coisa ultrapassada, você já ficou para trás. Temos dificuldade em lidar com mudanças tão rápidas, e mesmo aquelas crianças e adolescentes que estão crescendo nesse ambiente, sofrem sem saber o que elas são, porque todos os dias se espera que ela seja algo diferente. Todos os dias elas estão ouvindo e fazendo coisas totalmente novas, nesse universo, nessa sociedade que alguns chamam de modernidade líquida. Nós não temos um ponto de segurança, nós perdemos a referência. Somos como viajantes que não sabem onde estão, não sabem para onde vão e se esqueceram de onde vieram. Somos nômades sem identidade, sem um ponto de chegada e sem saber para onde voltar. Diante dessa confusão, somos levados de um lado para o outro, e usando as palavras de Paulo, somos levados por todo o vento de doutrina. Porque se nós não sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, também não sabemos quem nós somos. Isso me lembra da história de um grupo de soldados que foi para um país em guerra, e durante esse tempo, um soldado e um cabo, eles foram fazer uma visita pela cidade. Enquanto eles estavam dirigindo, eles esqueceram como voltar, e eles não sabiam onde eles estavam perdidos. E agora, cabo, o que vamos fazer? Vamos procurar alguém para nos dar informação. Eles encontraram um homem ali na frente, andando, e ele para aquele homem, e eles não sabiam que aquele homem era um comandante do exército. E eles olham para o comandante e dizem, ei, você aí, onde é que nós estamos? O comandante viu aquele soldado, aquele cabo falando daquele jeito com ele, e olha para eles e diz, você sabe quem sou eu? O soldado olha para o cabo e diz, agora ficou difícil, a gente não sabe onde a gente está e ele não sabe quem ele é. Então ficou mais difícil ainda. Nós somos assim muitas vezes. Vivemos em uma dança de cadeiras num navio afundando. O fato é que o mundo contemporâneo está vivendo uma pressão, uma prisão, se achando livre. Mas vivemos essa repetição de fatos, como diz o cantor o Lulu Santos, essa vida em ondas como um mar no indo e vindo infinito. Quando enxergamos nossas vidas desconectadas da grande história, nós perdemos tudo. Vivemos como um mosquito voando em direção à luz de uma lâmpada apenas para sermos queimados e esquecidos no tempo. E talvez agora você esteja se perguntando, o que tudo isso tem a ver com o Salmo 126? Eu creio, como eu disse no começo da nossa mensagem, que a Bíblia é o livro do Evangelho, da boa notícia, e por isso ela nos dá tudo o que nós precisamos para viver nos dias de hoje. Em dias onde castelos de areia são construídos e derrubados diariamente, precisamos de algo que resista ao tempo e ao vento. E somente a Bíblia, a palavra de Deus, pode nos dar isso.
Por isso precisamos das histórias, dos preceitos, dos símbolos, dos salmos, da vida comunitária da igreja, da missão, das profecias bíblicas. As Escrituras nos dão estrutura, nos dão alicerce para enfrentarmos os desafios e as lutas da vida. As Escrituras fazem isso porque, em primeiro lugar, a Bíblia nos dá uma história, uma grande história. A história bíblica nos ajuda a entender quem somos, de onde viemos, o que deu errado com o mundo, para onde vamos e como viver essa jornada dos entres. Uma das grandes belezas de ter crescido no lar cristão foi que eu cresci, e muitos aqui também cresceram ouvindo histórias. A história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, a história de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Ruth, Samuel, Davi, Salomão. A história de Roboão e Jeroboão, a história de Elias e Eliseu, de Daniel, a história dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Neemias, Esdras. As histórias dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, Paulo. Acima de tudo, a história de Jesus. Com o tempo, eu aprendi que essas histórias não eram apenas histórias, mas é mais do que isso. Eram uma grande história, da qual nós fazemos parte dessa história. A história da qual nós somos participantes. Mas não temos a história apenas contada em narrativas, mas também temos cânticos, temos oração e, como eu já disse, temos vida em comunidade. Cada dedicação de bebê, cada batismo, cada funeral, cada acampamento e cultos em que igrejas se reúnem para celebrar aniversários das igrejas, para relembrar a missão da igreja, cada viagem missionária, tudo isso são momentos que moldam, que nos ajudam a lembrar a nossa identidade, o porquê estamos aqui e o nosso destino. E é exatamente isso que Salmo 126 nos faz. Então vamos voltar um pouquinho no texto para tentar olhar mais de perto esse salmo. Esse salmo é um dos chamados cânticos de degraus, mas também é um salmo cantado no sábado e nas festas especiais de Israel. Quando o povo no período pós-exílio ia para Jerusalém para adoração no templo, eles subiam os degraus e paravam passo a passo cantando um salmo, e Salmo 126 era um desses salmos. O povo estava vivendo um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de sofrimento. Eles estavam na terra, mas os dias eram difíceis. Então eles cantavam esses salmos, o que eu acredito ser um salmo para hoje, um salmo para mim e um salmo para você. Esse salmo nos mostra 3 tempos da nossa história. Esse salmo é um salmo de contrastes, mas é também um salmo que nos lembra da nossa identidade, da nossa história, da nossa vida comunitária, da nossa missão e também da nossa esperança como povo de Deus. Então o texto começa com uma lembrança. O texto começa olhando para trás. E muitas vezes nós precisamos olhar para trás antes de ir para frente. E o texto começa, nos primeiros 3 versículos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Ele nos leva para um momento de alegria. Ele nos leva para um momento de sonho realizado. Ele nos leva para um momento de festa. Ele nos leva para um momento de júbilo. Qual foi a última vez que você se sentiu tão alegre que você diz, eu só posso estar sonhando? Qual a última vez que você explodiu de alegria? Qual foi a última vez que você não conseguia se segurar de tão feliz que você se sentiu? Às vezes nós temos dificuldade, não é? Nós sentimos uma certa culpa de explodir de alegria, de extravasar nossa alegria. Eu lembro quando a Esther nasceu, e nós estávamos na sala de parto, e a minha sogra entrou na sala também, ela estava lá junto, e a gente tinha pego a Esther, a médica estava limpando ali, e eu ali sem palavras, sem conseguir expressar os meus sentimentos, mas a minha sogra já estava pulando e gritando lá, e a única coisa que eu conseguia pensar não era nem como minha filha é linda, é que mico que eu estou pagando. E ela começava a pular e chegou para mim e falou, filho, extravasa, extravasa. Eu falei, não acredito que eu sou genro da Cláudia Leite, né?
E ela estava lá pulando, falando para extravasar, e sabe uma coisa? Ela estava certa. São momentos que a gente precisa de fato extravasar de alegria, que a gente realmente precisa de dar risada, porque são momentos únicos das nossas histórias e que passam rápido. O dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, o resultado negativo de um exame, um emprego novo, a compra da casa, são momentos memoráveis. Mas estamos falando de algo nesse salmo que é maior do que nós mesmos, maior do que só os nossos momentos, as nossas lembranças individuais. Precisamos lembrar que nós fazemos parte de algo maior do que nós, que não está resumido ao dia de hoje, ou aos últimos anos, ou esses últimos 2 anos, ou mesmo aos meus últimos 42 anos. Nós precisamos lembrar das histórias de alegria, da história da redenção. Histórias que vão além, a sua história com Jesus. Como o Neil falou, aquele dia que você se encontrou com Jesus. Você lembra desse dia? Você lembra do dia do seu batismo? Você sabe qual foi o dia que essa igreja, você já parou para conversar com os mais velhos, para ouvir as histórias dessa igreja, o primeiro culto, quando essa igreja foi inaugurada, né? Foi organizada. A história dos que trouxeram o evangelho. Mas indo mais atrás, a noite em que os anjos encheram os céus, contando do nascimento de Jesus. Eis que vos trago novas de grande alegria. Ou amanhã, em que o anjo apareceu para as mulheres, dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Como imaginar a alegria? A vida cristã e o exercício da fé também é um exercício de imaginação. Nós precisamos visitar os eventos bíblicos e precisamos imaginar e precisamos sentir como se você se sentiria se aquela pessoa a quem você dedicou toda a sua vida, você tivesse visto ele morrer, mas você indo lá procurar o corpo e você ter essa visão celestial dizendo, ele não está aqui, ele não procure entre os mortos, porque ele vive. Você consegue imaginar a sensação do povo de Israel após ter atravessado o Mar Vermelho, os tamborins, as vozes, as danças, festejando a libertação da nação de Israel? Como será que foi o dia em que Davi trouxe a arca para Jerusalém? Ou o dia em que Salomão inaugurou o templo? Como foi o dia que os israelitas voltaram para o templo depois de 70 anos no exílio? O salmista diz, estávamos como quem sonha. Estava dizendo, será que é verdade? É bom demais para ser verdade. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Eu achei que eu nunca ia chegar naquele lugar de novo. Eu achei que eu nunca ia ver você de novo. Eu achei que eu nunca ia experimentar esse privilégio de estar com o povo de Deus da igreja, cantando cânticos tão maravilhosos e ouvindo palavras tão edificantes como temos ouvido até aqui. Como você se sentiu após meses, ou talvez até mais, sem vir ao culto aqui, e quando você veio para o culto de novo pela primeira vez, como ficou o seu coração? Ele acelerou? Você sentiu aquele frio no estômago? Você sentiu aquilo, será que é verdade? Aquele misto de sentimentos, entre a alegria de poder rever amigos e irmãos, e a tristeza de poder não encontrar quem nós esperávamos encontrar. Como nós lidamos com os nossos sentimentos, é também uma demonstração de como nós trazemos a realidade do Evangelho para as nossas mentes e para o nosso coração. Como se sentiu Marta e Maria quando Lázaro ressuscitou? Ou aquela viúva cujo filho foi ressuscitado por Jesus? Como sentiram os primeiros cristãos no dia de Pentecostes? Agora eu pergunto de novo para você, qual foi a última vez que você explodiu de alegria? Que você se sentiu vivo, que você não conseguia se conter, que você ria, que você não conseguia parar de cantar? Você lembra desse dia, desse momento? Talvez essa seja uma memória distante. Talvez hoje você se sinta mais cansado e luta com a tristeza.
Talvez você viva como a psicóloga e escritora Brené Brown chama de alegria com presságio. E ela diz que a alegria com presságio é quando você não consegue festejar as coisas boas que acontecem, porque você já está com medo que se aconteceu uma coisa boa agora, é porque algo ruim vai acontecer amanhã. Talvez a graça de Deus nos leve, e eu não digo a quebrar as normas, a tirar as máscaras e a passar os seus limites, não é isso que eu estou dizendo, e eu quero que vocês entendam bem o que eu estou dizendo. Mas talvez a graça de Deus nos leve a, diante do mundo, termos uma postura que possa parecer de certa forma imprudente. Como é que vocês estão festejando quando há tantos riscos aí fora? Como o filho pródigo, quando volta para casa, você lembra da história? E o pai dá uma grande festa. Esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E quando o filho mais velho chega e diz, eu estou aqui trabalhando como um louco, ele gastou dinheiro com as prostitutas, e você dá uma festa para ele, que vergonha! E há uma certa senso de justiça nas palavras do irmão mais velho, e seria extremamente justo se não fosse um ato de extrema desonra ao seu pai. Se não fosse um ato de negar a bondade, a misericórdia e a autoridade do seu pai sobre sua vida. Porque ele diz, eu me relacionei com você, trabalhei para você como um escravo. E quando nós temos uma relação com Deus, onde nós nos sentimos que nós estamos nos relacionando com Ele como um escravo, nós conseguimos nos alegrar. Porque nós estamos trabalhando numa base de troca, não é verdade? Eu trabalho e não sou reconhecido. Os meus filhos não reconhecem o meu trabalho. As pessoas do meu emprego, eu não consigo o que eu queria. Eu não tenho alegria de ver o resultado. Nós trabalhamos e há tantos impostos, e há tanta injustiça, e há tanta bagunça na sociedade, e nós não conseguimos ter o que nós gostaríamos de ter. Lembra de Salmo, Asaf no Salmo 73? Em vão me separarem, vão viver uma vida de santidade, porque os ímpios, eles têm de tudo de bom e do melhor, e eu estou aqui me sacrificando, e nada acontece. Mas ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus. Então nós precisamos olhar para a história. A nossa cultura nos treina para sermos desconfiados, cínicos e sem esperança. Em uma entrevista perguntaram para o autor e escritor português, José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e famoso por ser um ateu, e alguém perguntou para ele, você é um otimista quanto à humanidade? E ele respondeu, quem conhece a natureza humana só é otimista se tiver ganho na loteria, e esse otimismo dura pouco. Precisamos olhar para a história, para os grandiosos feitos de Deus no passado, para lembrar quem nós somos, mas acima de tudo, para lembrar quem Deus é. O Deus que não é apenas o Criador do universo, mas que faz uma aliança com o seu povo e que não rejeita a sua própria aliança. E por meio dessa aliança, nos permite chamá-lo de Pai. Por isso precisamos fazer algumas coisas, e o Neil já falou algumas dessas. Precisamos meditar nas Escrituras, porque as Escrituras são a história de Deus, a história de amor de Deus e do seu povo. A Escritura é a história de um Deus amoroso, que te conhece e que te ama e que não desiste de você, como Ele não desistiu de Israel. Precisamos viver as histórias comunitárias como igreja, lembrar das orações que fizemos juntos, das lágrimas que derramamos juntos, das perdas que tivemos juntos, das vitórias que tivemos juntos, da mão de Deus trabalhando em nosso favor juntos, daqueles que foram confortados pela comunidade chamada igreja juntos. Precisamos estar na igreja contando as histórias, lembrando as histórias, constantemente. Uma geração contará a outra geração sobre o que Deus fez. Mas não só isso, precisamos orar, precisamos praticar a oração individual, é oração coletiva, comunitária, como povo de Deus. A resposta da igreja nos momentos de crise é a oração.
A igreja, a Bíblia, ela não nos deixa tratados filosóficos ou tratados políticos, mesmo que ela nos dá estruturas de pensamento onde podemos pensar nessas coisas, mas a Bíblia nos dá orações. E a oração são as declarações do reino de Deus sobre nossas vidas. E é isso que o povo faz, depois de lembrar do que Deus fez no passado, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura-nos, Senhor. Torna-nos dar alegria, como a torrente no Neguebe. Eu pedi para o pessoal separar um vídeo curtinho, que para a gente entender o que são as correntes do Neguebe, se vocês puderem colocar, por favor. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Neguebe se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe. O povo tinha clareza do momento em que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um tempo de deserto. Estamos cansados, sedentos, perdemos as nossas forças. Pessoas que amamos morreram, e em maior quantidade e frequência do que gostaríamos. Não conseguimos estar juntos quando gostaríamos de estar. Às vezes nos sentimos sem fôlego, sem conseguir respirar, sem poder ver o sorriso das pessoas.
Vivemos num tempo de divisão no mundo, mas pior ainda, dentro da igreja. As notícias não são animadoras, a inflação, o desemprego, o esfriamento do amor. E o que fazer? Fazemos o que a igreja sempre fez, nós oramos. Alguns de vocês talvez podem dizer, mas eu não sinto força sequer para orar, porque eu estou tão cansado. Mas a Bíblia diz que mesmo quando nós não conseguimos orar, e nós tentamos e não conseguimos, o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olhamos para as circunstâncias, meditamos na história, pela palavra, e nós oramos e trabalhamos. Oramos sabendo que tudo depende de Deus, e trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Oramos crendo que as coisas mudam, os tempos mudam. Deus está a nosso favor. Mesmo quando olhamos para o lado e não vemos nada para ter esperança, continuamos perseverando em oração, esperando que Deus nos responda, que Deus mude a nossa sorte, que Deus faça uma reviravolta nos eventos, que Deus nos surpreenda como Ele faz no Neguebe. O Neguebe é uma metáfora incrível da história do povo de Deus. Pensa a história do povo de Israel, a história recente do povo de Israel, expulso da sua terra, espalhado pelas nações, e em 1948 voltam para lá no meio do deserto, e ali criam os kibbutz, usando técnicas de dessalinização da água do mar, irrigação, e criam no meio do deserto uma das áreas mais frutíferas do mundo. Uma verdadeira amostra, ou uma metáfora, porque a Bíblia chama de Shalom, aquele tempo e aquele momento na história em que todas as coisas frutificarão plenamente. As pessoas, a natureza e todo dará o seu fruto. O deserto não é o retrato final da igreja, o deserto é o lugar onde lembramos que sem Deus não somos nada, nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos a Deus. E Deus manda essa enchente de graça onde estamos, porque a dor não é eterna, o luto não é eterno. Às vezes algumas pessoas escrevendo sobre alguém que morreu, e nós vimos isso mais do que gostaríamos de ver esses últimos 2 anos, mas as pessoas colocam a frase, luto eterno. Para nós cristãos, o luto não é eterno. Nós choramos por um momento. A dor dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A aridez e a tristeza não é eterna. Vivemos os tempos de luta, alimentando a nossa alma com a fé na restauração futura. Hebreus, capítulo 12, o escritor de Hebreus nos diz... Deixa eu aqui, rapidinho. Hebreus capítulo 12, no versículo 12 e versículo 13, o autor vai nos dizer: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Revigorem as suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Se fortaleçam. Na história, numa das crônicas, da série de Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, há uma das histórias em que a Lucy e o Eustáquio, eles estão em Nárnia, à beira de um precipício, e o Eustáquio cai do precipício levado por um vento, e ela acha que ele morreu, e ela cai e ela começa a chorar. E então Aslan, um leão, chega para ela, e ela está desesperada, chorando, porque ela caiu e se machucou, e acha que o seu primo Eustáquio morreu. E ela começa a falar com o leão Aslan, e Aslan diz para ela: quando coisas ruins acontecem, chorar tem uma utilidade, chorar te ajuda por um momento, mas depois você precisa se levantar e continuar. Depois você precisa se levantar e continuar. O Salmo 126 é um salmo que nos ajuda a nos levantar e continuar. O texto vai nos dizer, no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Na escassez devemos insistir em crer, insistir em orar, insistir em ser generosos, insistir em ser hospitaleiros, insistir em perdoar, insistir em contar a história, insistir em celebrar a ceia, insistir em ler a palavra de Deus de forma privada e pública, insistir em trabalhar, insistir em cuidar da nossa família pela fé. Nós insistimos em não nos desesperar, em não desistir, nós continuamos, nós seguimos em frente, sabendo que o que há de melhor está à frente e não atrás. Lembramos de tudo que Deus fez no passado, mas não de forma nostálgica. Cremos no que Deus fará no futuro, mas não somos passivos. Nós lançamos a semente, nós anunciamos o reino de Deus, e que o reino de Deus virá, e que Ele fará tudo novo. Nós vamos ver o dia do Senhor, nós vamos participar do reino de Cristo, nós vamos nos reencontrar com os que já chegaram lá. O capítulo final da história, o dia de rir, o dia de extravasar, o dia de ver o fruto de nossas obras chegará em breve. E quando chegar aquele dia, nós vamos explodir de alegria sem fim. As lágrimas dos nossos olhos serão limpas e todo o universo verá a chegada e a glória do reino de Deus. Não se cansem de fazer o bem. Continuem semeando a boa semente, mesmo que seja chorando, mesmo que seja com dor, mesmo que seja com as suas últimas forças. Continue a andar, e se você não conseguir andar, se arraste, mas não pare. Não desista, não volte para trás, porque não há um lugar atrás que você possa encontrar. O lugar da sua segurança, o lugar da saúde, o lugar da plenitude está à frente. E acredite, aqueles que nós achamos que ficaram para trás, eles estão à frente de nós. Nós, os que ficamos para trás, nos reuniremos com eles. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, ande, mesmo que seja chorando, e continue e semeie, porque você vai voltar, sem dúvida, com grande alegria, trazendo consigo os seus feixes, trazendo o fruto do seu trabalho. Há uma música hebraica que diz, depois de ficar um pouco triste, talvez eu tenha aprendido algo com isso, porque no final, quando acabar, há um motivo para tudo. Sozinho em toda essa loucura, eu penso como o tempo pode voar, mas no final, quando acabar, há uma razão para tudo. Uma grande luz está brilhando em tudo, e você não precisa mais perguntar, estou aprendendo com o bem a viver, a começar tudo a partir do começo. Como uma primeira respiração, estou aqui, não perco tempo. Se eu puder apenas lembrar, todo mundo está seguindo o seu caminho, mas no final, quando acabar, há uma resposta para tudo. E a resposta cristã para tudo é Jesus Cristo. Todas as histórias, todos os lutos, todas as músicas, todas as orações apontam para aquele que é a resposta de tudo, o alfa e o ômega, o começo e o fim, Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa história é a história de Cristo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está fazendo todas as coisas novas, Ele é o primeiro fruto da nova criação, que Ele mesmo está construindo em si, Ele é a fonte da vida e a vida abundante, Ele é aquele em que você pode esperar, enquanto você caminha, enquanto você chora, enquanto você lança semente. É por causa dele que nós não desistimos, é por causa dele que nós não paramos, e é por causa dele que nós podemos dizer que mesmo que hoje você não esteja vivendo o dia de maior júbilo da sua vida, e acredite, nós temos dias assim mesmo, isso faz parte da vida. A vida cristã não quer dizer que você está saltitando, extravasando todos os dias, mas quer dizer que quando você não está explodindo de alegria, você continua caminhando em fé, em oração, com dor, com lágrimas, lançando a semente, porque você sabe que o dia da alegria sem fim está chegando, junto com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que vocês lembrem, houveram dias de grande celebração,
porque Deus nos deu. Há dias de lutas, mas Deus está conosco. Mas o dia de alegria sem fim chegará, porque Jesus Cristo voltará para nós. Ele não se esqueceu de nós, Ele não nos abandonou, e na verdade, Ele continua conosco em cada momento, em cada parte, em cada história. E quando chegarmos lá e olharmos para a história como ela de fato é, enxergarmos a história como ela de fato é, nós diremos: que história incrível! Ninguém poderia ter imaginado uma história tão gloriosa e uma história tão perfeita, uma história tão triunfante como a história que Jesus Cristo escreveu e está escrevendo em nossas vidas. Deus abençoe, irmãos. Né? E uma das coisas que a gente precisa aprender, né, da mensagem de hoje à noite, é que assim, o texto é maravilhoso, mas ele já começa com o povo voltando. Isso que é bacana, a gente pensar que aquele povo está sonhando que eles passaram um tempo ruim. E aí, o Salmo termina dizendo, eles levaram a preciosa semente. E aí eu quero incentivar, vamos plantar boas sementes, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar, que os irmãos tenham uma boa semana. Quero deixar aquele texto para os irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, tá? Lembrando que paz não é ausência de guerra, mas é a plenitude do Senhor. E se o Santo Espírito habita em você, o Deus Pai habita em você. Se o Santo Espírito habita em você, o Filho habita em você. Então você tem condições de ter paz plena, tá? Lembra da mensagem de agora? Lembra da mensagem de manhã, claro, né? A mensagem de manhã destacou bastante que a gente deve reconhecer quando a gente erra, né? E agora, que a gente tem que ter esperança. Que Deus abençoe os irmãos. A alegria vai vir, hein? Se ela não está com você ainda. Ela vai vir. Se estiver levando a preciosa semente, que ela esteja com você. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo culto dessa noite. Abençoe o teu povo, ó Senhor Deus, que vai voltar para casa agora. Eu clamo que cheguem em paz em casa. Eu também clamo pelos irmãos que já estão em casa, que possam ter uma boa noite também, ó Senhor. Nos dê uma semana de paz e nos traga de volta na quarta-feira. Nos use para a tua glória, ó Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida. Abençoe o nosso país, tenha misericórdia. E como foi dito essa noite, que a gente possa orar por ele, ó Pai. E por isso eu clamo pelo nosso país, por aqueles que estão governando, e também, ó Senhor Deus, eu clamo pelos crentes, que a gente, ó Pai, que verdadeiramente tem o Espírito Santo habitando em nós, ó Pai, dirigindo nossas vidas, e nos convencendo, ó Senhor, de toda a verdade, que a gente possa resplandecer como luz, ó Senhor, em todos os lugares. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores, e nos dá ousadia, ó Senhor Deus, para sermos, ó Pai, agentes teus e testemunha do teu Filho Jesus em todos os lugares que estivermos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Então, irmãos,